Olá, estamos aqui novamente com aquelas conversas gostosas com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Lídia. A Lídia é de Fortaleza, Ceará. A Lídia Valesca é de Fortaleza, Ceará. E eu vou passar para a Lídia. Bem-vinda, minha querida. E te apresenta aí para a nossa turma. E vamos começar essa nossa conversa. Oi, Suzy. Olá a todos que acompanham esse canal maravilhoso. É uma alegria estar aqui hoje. Eu sou Lídia Valesca Pimentel. Eu moro em Fortaleza, no Ceará, e no Brasil, para quem está vendo aí, né? Se de repente alguém está vindo aí do exterior, o Ceará fica no Nordeste do Brasil. E eu sou espírita há mais ou menos uns 27 anos, Parecida comigo. desde 1992. Não, 30 anos. Ah, eu comecei no finalzinho dos anos 80. Não, no início dos anos. Então eu tenho mais uns 10 anos. Nossa, como o Sim, tempo sim, passa, sim. Tem as gerações vão se como encontrando, o tempo né, passa. Suzy? Que lindo. Eu sou espírita desde 1992. Eu estudei ciências sociais na graduação, depois eu fiz um mestrado e um doutorado em sociologia. Sim. Então, assim, sou permeada também por uma experiência acadêmica, pela pesquisa acadêmica, por uma experiência docente, porque eu também sou professora universitária, e tenho aqui um ativismo espírita, mas também um ativismo social com Sim. pessoas em situação de rua, Ai, que bonito, mais Lídia. ou menos há uns 25 anos, 27 anos, Sim. que tem muito a ver também com a minha espiritualidade, acho que a gente pode falar disso hoje. Claro, por favor. Me E, conta que hoje eu quero ficar aqui te e ouvindo. isso, eu sou mãe, sou avó, Eu também sou tenho uma mãe. neta querida. Eu sou mãe de dois filhos, eu tenho um filho transexual, de 19 anos, um filho Olha, que trans. Eu também experiência. falo um pouco, posso falar um pouco da minha experiência Claro, conta. como mãe, participo de um grupo chamado Mães da Resistência, Uau, que é um conheço grupo esse de grupo. mães de pessoas LGBTQIA+, e sou avó de um menino lindo chamado André. É Oh, que isso, eu sou essa linda! pessoa. Que história bonita, Lídia. E feminista também. Sim, sou feminista, sou ativista de direitos humanos, já fui do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, já fui conselheira, e tem um ativismo dentro de uma área dos direitos humanos que é a educação para os direitos humanos, que eu acho também que é Sim, tema, outro tema interessante para a gente pensar e conversar a partir daqui, né? A partir digamos sim. assim, desse mote. Porque, exata, desse caldo todo lindo aí que tu colocou na mesa. Lídia, a gente está vivendo um momento tão complicado, que eu fico só pensando como eu não participei de nenhum conselho, mas eu faço um ativismo pesado a respeito de direitos humanos também. E, e normalmente o que jogam assim na cara da gente direto é direitos humanos para humanos direitos. Por isso que tu disse de educação para os direitos humanos, eu achei fantástico. Sim. Para preparar as pessoas para as pessoas entenderem. Acho que é mais ou menos isso, né? O que. A educação para os direitos humanos, ela é uma espécie de área, né, dos direitos humanos, que ela vem de uma recomendação da Unesco, né, Sim, que é um órgão da ONU, né, que recomenda que os educadores, eles precisam
pensar a partir dos direitos humanos e educar aqueles que são os educandos, né? Não só crianças, jovens, mas também Exato. diversos eixos, inclusive servidores públicos, pessoas Maravilhoso. que atuam na justiça, na segurança pública, para os direitos humanos. Né? Eu acho que Maravilhoso. compreendendo o que é direitos humanos, que é muito importante ter essa compreensão, porque os direitos humanos, ele é um conjunto de direitos que vem pós Segunda Guerra Mundial, depois de tudo que nós vivemos no nazismo, que o mundo viveu no nazismo e na própria guerra, Sim. e ele vem dentro de um conjunto, que é um conjunto de direitos universalmente válidos para todos os humanos. Né? Então, assim, não há os direitos humanos para um que não exista para outro, Sim. né? Quer dizer, há uma perspectiva de universalidade. Mas a gente precisa aliar isso a um outro conjunto de reflexão teórica sobre a equidade. Uhum. A equidade é um conceito importante, porque a equidade, inclusive eu queria lembrar que o conceito de equidade é antes de Cristo, nasce lá num filósofo chamado Aristóteles, que vai pensar a Sim. equidade como uma forma de fazer justiça a partir de uma dimensão mais subjetiva, olhando ali para aquela realidade. Quando o primeiro teórico sobre a equidade falou sobre isso, que foi Aristóteles, ele estava querendo dizer assim: como é que eu vou falar de igualdade num mundo de desigualdade? Exato. Exato. Então, para eu falar sobre igualdade e dizer que há uma universalidade para todos da lei, é preciso que eu diga assim: ó, a lei está dizendo que nós somos todos iguais, mas a gente está vivendo um mundo de desigualdade. Então, eu preciso olhar para Igualar. esses desiguais, né? Sim. Sim. Olhar para esses que são desiguais, que estão numa posição de inferioridade. Essa Uhum. posição de inferioridade, ela não é natural, ela é histórica, porque ela foi historicamente constituída, seja pelo colonizador, seja pela Uhum. aquela dita sociedade, né? E aí você vem como? Tratando essas pessoas, encontrando meios de igualá-las com os outros. Daí as leis de cotas, daí Uhum. as leis que vão tratar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que vai tratar apenas para mulheres. Então, ela tem esse viés, que é um viés assim de construir uma possibilidade de igualar esses sujeitos humanos que foram historicamente excluídos, invisibilizados, né? Isso Uhum. tudo. Então, a gente precisa entender bem o que é direitos humanos, para que a gente, para que tem muita gente que às vezes distorce, né, e acha que direitos humanos é Sim. para proteger pessoas que cometem crimes É, ilegais, que não. Ele é quem o está falando contrário, de ele direitos vai humanos, pensar de forma hum, universal. eles dizem que nós defendemos bandidos. Meu Deus do céu! Meu Deus! É só eles precisarem dos direitos humanos que eles vão entender o que é essa Sim, nossa discussão. sim, sim. É. Inclusive, Lídia, mais do que urgente, nós levarmos para dentro, trazermos para dentro do movimento espírita, eu nem digo brasileiro, porque a gente está meio à parte dele, mas para o nosso movimento, né, de espíritas progressistas, cada vez mais essa discussão, né? Sim, ela é Porque, muito importante, a gente precisa se apropriar desses conceitos. exato, E precisamos não só apropriar do ponto de vista intelectual, conceitual, mas precisa incorporar isso em nossas e práticas, nas nossas falas, principalmente, porque e o nas falas espírita, e nas ele práticas. nas práticas, lógico, o espírita faz palestra, fala, nós nos grupos. E a gente precisa falar sobre isso. Primeiro, a gente vai ter que falar muito sobre isso, para que as pessoas aprendam e aí comecem, né, a praticar, a ver que não dói, a ver que é fácil, que é É verdade, é tranquilo, verdade. né? E me diz, Lídia, nesse momento tão conturbado, como é está te havendo dentro do espiritismo? Tu continua frequentando alguma casa, algum centro? Bom, eu participo aqui de um coletivo espírita chamado Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. Sim, linda! Sim, eu falei com a Clícia já Sim, aqui. sim. E o Coletivo Girassóis, ele é um coletivo que nasceu
em 2018. Então, assim, nós, sabe que esse imbróglio, que é um imbróglio político, que o Espiritismo se viu Sim. enredado, Uhum. não é de todo ruim, sabe? As pessoas tristes pelas Sim, divisões, todo mundo choramingando. pelas encrencas, pelas tretas, e eu dizendo, será que isso tem um propósito, sabe? Isso deve ter um propósito. E eu vou dizer qual é o propósito. É o seguinte, 2018 foi um período em que praticamente todas as religiões do Brasil sofreram com essa mesma situação. Essa carga, né? Essa carga fascista. Principalmente as religiões cristãs. Por quê? Sim. Porque para os cristãos, e aí eu vou dizer para nós, os cristãos, né? Quer dizer, havia situações que são indefensáveis, né? Que vinham do movimento bolsonarista, ali era uma Sim, eleição que era tudo ou nada. sim. E aí, foi num período também que o Divaldo Franco começou a fazer algumas falas Uhum. públicas que repercutiram muito em nós, porque ele, quer queira, quer não, ele é uma liderança nacional no espiritismo. Sim, E aí fez com que a gente precisasse criar ali uma posição. Então, nós tivemos uma posição naquela época, e era uma posição política, porque o projeto não era apenas um projeto político-partidário, era também a implementação de uma ideologia que estava crescendo no Brasil, já ali em 2018, uma uhum. ideologia conservadora, uma ideologia com uma vertente extremamente violenta, cruel, e que isso em nada combina com o espiritismo. Então, É, essa posição, assim, de algumas posturas que a gente pode chamar de posturas indefensáveis, ou que essa contradição não dava para se aceitar, sim, entende? Então, assim, é claro certamente. que o mundo é repleto de contradição, que existem contradições em nós, que existem contradições na casa espírita que a gente participa, etc, etc. Mas existem coisas, determinadas situações em que não daria, Extrapolam, né, Lid? É. extrapolam, que não dava, que tem um limite, que é um limite ético muito bem Uhum. determinado. Bom, aí nós fizemos uma reunião e nós dissemos, olha, nós vamos apoiar a Haddad, porque nós entendíamos tudo isso, que não era Sim. só um projeto político partidário. Haviam pessoas que não eram filiadas a partidos, haviam pessoas que não eram, nunca tinham se interessado por política, mas dizia, agora a gente vai. E aí, deu no que deu, o Bolsonaro venceu, e nós passamos... E aí, quando o Bolsonaro venceu, muitas pessoas foram ficando meio que sem lugar. Nós fizemos um fórum, que foi o primeiro fórum social espírita, e eu gosto sempre de contar essa história, sabe, Suzy? Porque ela me marcou Conta. muito. Sim. A gente Vocês dividiu fizeram aí no Ceará? Aí no Ceará? aqui no Ceará, Sim. um fórum que a gente faz anual. E aí nós fizemos nesse fórum, divisão de vários grupos temáticos. Eu fiquei com um grupo de direitos humanos, que era o grupo que eu me identificava e tal. Sim. E a gente esperava ouvir relatos de violações de direitos humanos, discutir relatos de violação de direitos humanos, etc. As pessoas que estavam lá começaram a falar sobre violências que elas tinham passado dentro da casa espírita. Ai, menina. Juro para você, eu saí chorando Caramba, nesse dia da caramba. reunião. Meu Deus, que experiência. Violências porque violência Sim, política, porque ela sim. começou a ser excluída da casa espírita porque tinha Eu, um eu sofri posicionamento. violência também política. Isso. Uhum. Violências de gênero, porque a pessoa era gay, lésbica e foi excluída dentro da Ah, casa espírita, porque diziam que a pessoa que era gay ou lésbica não poderia dar passe na casa espírita. sim, Então, sim. quando eles começaram a narrar esse conjunto de coisas, Meu saiu Deus. do script, porque o script não era. Chocante, chocante. Aí nós ficamos assim, Aí eu fiquei, como isso? Como isso pode ocorrer dentro da casa espírita?
Então, assim, nós tivemos uma situação em que disse assim, isso não pode mais acontecer. E Uhum. aí, nós saímos de lá com muitas pessoas desistiram de ir aos centros espíritas. Sim, E eu sempre digo que essa frase que você disse no começo dessa entrevista, né? Nós estamos salvando o movimento espírita, porque muitas pessoas não se veem, sim, não encontram lugar, entende? Porque sim. ele se transformou no movimento, o movimento hegemônico, ele é conservador. E sendo conservador, Ele passou a fronteira do conservadorismo, né, Lídia? Ele é algo de extrema direita, assim, sim. E a praticamente. extrema-direita, ela é violenta, É, ela é preconceituosa, ela não entende nada de caridade. Então, assim, a gente começa a perceber autoritários. que há Uhum. uma distorção, e essa distorção, digamos assim, é um desfavor ao Nossa, kardecismo no Brasil. E aí, quando a gente veio, né, montando o coletivo de pessoas, nós começamos a criar uma espécie de alma nova, digamos assim, né? sim. Estudar muito, Eu recebo os vídeos que vocês fazem. Ai, fazer olha, reuniões, quanta coisa linda, né? Quanta coisa linda está fazer acontecendo. reuniões, fazer encontros, Vocês, estudo, ler vocês outros têm autores. reuniões presenciais ou vocês só funcionam? Temos. Tem? Atualmente, nós temos reuniões Que maravilha! presenciais nas quintas-feiras. Nós estamos ocupando um espaço que é o espaço de um comitê, o Comitê de Luta pela Democracia, São João do Tauape. Esse comitê ele é uma espécie de condomínio, várias organizações, coletivos se Ocupam encontram juntos. lá, é, Que aí bacana. contribuem com aluguel e tal, e Tem. nós ocupamos lá uma vez na semana, mas nós estamos fazendo uma mudança. Nós vamos ocupar na quinta-feira com o estudo do Livro dos Espíritos, que está inclusive sobre a coordenação da Clícia, e vamos Sim. fazer encontros mensais aos sábados, que é como a gente sempre tinha, que são esses encontros mensais aos sábados. Temos um grupo de estudos que Ai, que está lendo bonito. aquele livro Espiritismo, Política e Sociedade, aquele livro que foi Que o Sérgio Maurício e a Dora Sérgio encontrem. Maurício e o Encontro organizaram. Nós estamos Sim. terminando de ler, depois vamos pegar outro. Então, Nós, tem uma eu faço dinâmica parte do Sejus e o nosso último livro de estudos foi esse. Agora a gente está estudando o do Alexandre Júnior, do Alexandre da, Dumas. Pois é, da então é uma sexualidade. metodologia parecida com a de É, vocês, de também ler a bibliografia atual de claro, autores sim, sim. novos, né, e poder discutir essas obras, poderem, né, Exato. ver tudo isso. Então, o coletivo, meu momento, né, com o espiritismo, ele deu digamos assim, para mim, uma oxigenada grande, Exato. porque eu não Abriu estava uma estudando, janela. Uhum. abri uma janela, eu não estava É. estudando, eu não estava lendo nada, eu estava assim, Tu numa viu? posição de passividade. Aham, nós estávamos acuados num cantinho, guria. Isso. Nós Eu, estávamos. eu, Suzy, eu até reconheço que algumas páginas que eu não concordava, que eu não queria discutir, dentro de textos, que eram textos das obras básicas, eu passava, né? Não, passa isso aqui Agora a gente é, está conseguindo encarar, inclusive isso. Inclusive exatamente. isso, Então, encarar. exatamente. Então, essa é o momento que eu digo assim, a gente está vivendo a primavera espírita no Brasil, Eu acho né? que Teve a primavera foi árabe, um renascer, assim, uma é coisa. um renascimento, exatamente. Então, essa época é uma época muito fecunda para todos nós, de estudos, de reflexões, É. de crítica. Só que o novo, ele assusta muito o velho. E Ah, aí, menina, assusta. Estão o apavorados. velho, as forças antigas e Uhum. tradicionais,
elas estão muito assustadas com isso. E Sim. aí o velho não quer dar espaço para o novo, né? Não, e não quer mudar, e não aceita mudança, não, não. Mas, parafraseando aí Kardec, os tempos são chegados. Exatamente. A gente, a gente vai devagarinho, sabe? Vamos fazendo, vamos juntando. As pessoas estão se sentindo acolhidas. Olha, eu vejo que no canal muitas pessoas escrevem comentários, e às vezes escrevem comentários longos, que eu vejo que é um desabafo, sabe? Aí eu leio aquilo. Até teve um rapaz que eu disse: Olha, eu vou pedir permissão para ele. Eu posso fazer um vídeo usando esse teu comentário? Ele contando as coisas horríveis que ele ouviu um palestrante falar Sim. e colocava ele dentro dessas situações, sabe? Então, como uma pessoa sai de um centro espírita arrasada, né? Uhum. Pela falta de empatia, pela falta de. Enfim, eu acho que o que a gente está vivendo é histórico, Lídia. É Sim. histórico. Um momento lindo, histórico. Que como todo momento de transformação, ele também traz expõe, né? Expõe As as suas feridas. É. dificuldades, as falhas, né? Eu acho que muitas pessoas deixaram de frequentar o centro espírita, muitas pessoas. Eu, por exemplo, se não tivesse o coletivo Girassóis, eu não estaria em canto nenhum, eu não estaria estudando. É, Então, assim, de algum modo, isso foi uma espécie de salvação, né? sim, Para, foi para uma mim, coisa bonita. salvou. É, Apesar de que eu queria introduzir aqui um outro assunto, Suzy, fala. é o seguinte: eu estou vivendo um tempo, do ponto de vista da minha espiritualidade, de muita abertura para aquilo que a gente vai chamar de diálogo interreligioso. Então, assim, Sim, eu acho bom. como eu lhe falei, frequentava, né, estudava e até, de algum modo, participei de alguns momentos de formação, né, espírita, Sim. mas o meu coração, ele hoje se volta para dialogar com outras Uhum. experiências espiritualistas, Nós estamos num outro momento, eu acho. Uhum. e essa minha disposição, ela tem a ver também com uma espécie de amadurecimento é, íntimo, pessoal, né? Que Uhum. faz com Sim. que eu não precise fazer nenhum tipo de proselitismo religioso espírita. Então, assim, o espiritismo nunca necessitou de conversão. Ninguém não se converte uma pessoa ao Não. espiritismo, é verdade. Por outro lado, a mensagem que vem de Kardec, dos espíritos, encontrou acolhida no meu coração, porque a espiritualidade verdadeira é aquela espiritualidade que ela não é só raciocinada, é aquilo que faz sentido Uhum. dentro do seu sentimento, dentro da sua missão. Exatamente. E parece que aquilo, quando você lê, te conforta, te diz Hum. alguma coisa, te dá um caminho, né? Então, eu estou num momento da minha vida pessoal que, além de tudo aquilo que eu já aprendi e da minha experiência espírita, que depois eu vou falar que tem a ver com o meu ativismo com população de rua, mas isso me leva também para dialogar com outras experiências espirituais, né? Sim. Como o catolicismo progressista, né? Vindo aí da Eu teologia da estou, eu estou libertação, exatamente nesse momento também, sabe? Com para mais leveza. Aham. dialogar com a Umbanda, dialogar com o budismo, né? E dialogar com outras tradições que são tradições que também vêm com o seu próprio acervo, cristão ou não cristão, mas que traz aí um caminho de elevação espiritual. Exato, exato. É esse o meu caminho. Então, assim, eu posso me colocar, meu lugar de fala é como espírita, mas Estamos. o Aham. meu coração é espaço, né, para todas essas manifestações, que Sim. são manifestações que nos levam para o divino, para Deus, né,
que nos faz esse encontro, né? Que é um encontro com Exatamente. Deus. Exatamente. E é muito, muito bonito isso, Lídia, porque a maioria das pessoas que estão ativas no movimento de espíritas progressistas, vamos chamar assim, né? Esse nosso momento, está passando por essa mesma situação, essa leveza, essa abertura, sabe? Parece que a gente perdeu umas cascas, assim, né? Que coisa Verdade. maravilhosa. É bom saber que outras pessoas estão vivendo essa experiência, porque Sim, ela não é uma coisa racional que nasce de uma decisão racional, porque não, ela vai racionalmente a gente acontecendo, é. foi aberto, o espiritismo sempre foi aberto. Até porque o espírito, quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação, quer dizer, a caridade ela é uma prática, ela é uma ação, ela não é uma conversão, uma crença, uma fé, né? Então, assim, onde é que nós nos encontramos? Nós, espíritas e outras Uhum, denominações e outras tradições religiosas. Nós nos encontramos no amor, porque a caridade é o amor. Então, onde haja o bem, onde haja a caridade, onde haja um sim. sentimento de encontro com o divino, né? Aí cabe todos nós. É aí que eu estou. Tá. A casa é grande, é espaçosa, não é? Que E, é a nossa casa comum, né? Que é a nossa exato. casa comum aqui no planeta Terra. E os apegados às coisas conservadoras, eles querem um espacinho apertado para eles As dominarem. caixinhas, né? Aham. Mas a gente está saindo dessa caixinha. Querida, nós temos só mais 10 minutinhos, porque o meu Zoom, ele é gratuito. Eu sou proleta, e o meu Zoom é de grátis. Aí ele só dá 30 minutos para a gente. Mas a gente consegue ainda falar um bocadinho. Eu queria só que tu comentasse sobre a necessidade da gente falar mais a respeito da questão feminina e da questão das mulheres, porque tu já percebeu como no movimento conservador as mulheres são sempre colocadas de lado. Eles chegam a fazer assim palestra falando sobre o papel da mulher, botam um homem lá falar. Até piada, Os né? poucos falam um Suzy, pouquinho, minha querida, porque quando eu encontro uma feminista, eu tenho que aproveitar. Suzy, eu acho que não tem mais volta, né? A gente está vivendo Não. uma transformação cultural forte, inclusive no âmbito da emancipação da mulher, de uma experiência que eu diria assim, de abertura para a perspectiva do gênero, de modo geral, não só para o gênero, as mulheres, mas para o gênero, Sim, inclusive com as teorias queer, sim, sim, com com toda a a diversidade, perspectiva né? Uhum. transgênero, enfim, para esse emaranhado de coisas novas que estão vindo para a abertura para o gênero, né? Para a identidade de gênero. Então, Sim. assim, a gente está vivendo um tempo muito fecundo para isso. E o feminismo, eu gosto sempre de dizer que a gente precisa dizer feminismo no plural, feminismos. Porque o Tem feminismo, ele vários, tem é. tem uma história longa que começa, Uhum. né, Eu lá. sou da segunda onda. Tem a primeira onda, a segunda onda, né? E você tem aí, desde o século XIX, onde você vai ter um movimento mais ou menos organizado das sufragistas e outras. E depois essa história vem se propagando até os dias de hoje. Então, falar de feminismo hoje é falar dessa perspectiva mais ampla que vai caber à mulher, mas a mulher dentro da perspectiva de gênero, inclusive pensando as mulheres Claro. lésbicas, as mulheres transgêneros, Trans. né? Uhum. Então, é também pensar nessa pluralidade de identidades de gênero. É,
ainda nós temos o patriarcado, sabe, Suzy? Ele é extremamente sutil e eu diria que ele é atávico também, para É. usar um termo espírita, ele E é atávico, pesado. E ele tem a ele mão pesada. ele está muito presente porque Uhum. ele é estrutural. Então, por que ele Sim. é estrutural? Porque ele está na fundação da sociedade. Uhum. Ele funda a sociedade. E, ao fundar a sociedade, ele implementa aí os valores patriarcais que excluíram, que invisibilizaram as mulheres, que colocaram as mulheres num papel de subalternidade histórica muito grande, né? Então, nos dias de hoje, a gente está vendo o crescimento de índices muito grandes de violência. E essa violência vem porque os homens que vivem o machismo, que estão impregnados do machismo, eles não suportam ver a mulher dentro dessa emancipação, que é a emancipação sobre si mesma, sobre seu desejo, sobre seu corpo, sobre as Sim. suas decisões. Sobre a Então, sua espiritualidade, sobre a inclusive. sua espiritualidade, sobre si mesma, né? Uhum. Né? Então, a gente tem sofrido violência política, violência física, violência psicológica, e essas diversas formas de violência que elas estão sendo muito mais escancaradas, porque as mulheres estão indo mais às delegacias, e isso fornece dados para nós, né? Então, assim, a gente nunca teve um março com um índice tão grande de feminicídio, Suzy. Ah, é uma tragédia o que a gente Então, isso é vive. uma tristeza, isso é Uma uma tristeza. tragédia. E por que que a gente está vendo isso? Por Com um tanta lado, luta, né, Lídia? A gente ainda tanta presenciando luta. tudo isso. Então, assim, a gente não pode parar. Não, Isso não. diz para a gente que a gente não pode parar. Que o patriarcado e a misoginia, que o sexismo, que todas essas conjunto de manifestações contrárias à existência das mulheres, que é histórico e tal, ele não passou ainda. Ele está na mente de muitos homens, porque ele É. está na cultura. É como o Então, racismo, né, é Lídia? como o É racismo. como o racismo, está na base da nossa sociedade, tá? Está na fundação da sociedade. Uhum. Então, quando a sociedade vai mudando, a gente está vivendo, desde a década de 60 profundas transformações no campo jurídico, no campo Sim, social e cultural, há um embate nisso, né? Então, exato. é aquela coisa do novo e do velho, né? E aí, O velho as querendo mulheres se hoje, segurar, né? Uhum. isso. Então, Né? as mulheres Querendo. hoje, a gente vê muito canais de YouTube, movimentos no Instagram, rodas de mulheres por toda parte. Eu participo de uma roda de mulheres, medi uma roda de mulheres em situação de rua, isso vai ficar para um outro dia, porque nós temos um Sim, assunto eu volto fascinante. a te procurar e nós vamos fazer um encontro daí só para tu contar a tua experiência com essa população, Isso, porque porque aí eu acho que vai ser lindo. Uhum, vai ser lindo. dá uma história diferente, né? E eu Sim, estou pesquisando sobre isso, estou fazendo um estágio de perfeito. pós-doutorado sobre isso. Então, Então, daí nós assim, vamos falar só sobre isso. Vai isso. ser lindo. Mas então para finalizar, eu acho que é muito importante nos dias de hoje a gente ter a consciência de ser feminista. Então, ser Sim. feminista é se colocar contrária ao patriarcado e às violências É, que isso traz, ao né? massacre que o machismo provoca, né? Provoca, exatamente. Então, se autodeclarar feminista, ele tem esse peso, né? Ele tem esse peso, não, ele tem essa importância, É, que é a importância de você se colocar dentro de um. Eu vou usar o termo luta, apesar de que eu estou tentando construir um outro acervo linguístico que não seja bélico. Luta, sim, né? A luta, mas assim, dentro de um nós ativismo. chamamos de a boa luta, né? A boa luta, a boa guerra, mas assim, eu sempre, ao invés de dizer luta, eu digo campo da ação e do ativismo, que é É, um ativismo fica bom. feminista.
né? É Fica um bom, fica ativismo bom. feminista As ações. Uhum, que começa, Suzy, com uma coisa muito importante, que é a sororidade, o uhum, amor entre as mulheres. sim. Porque o machismo e o patriarcado, ele sorrateiramente, ele fez com que as Ele mulheres nos criassem desuniu. disputas. Uhum, Então, exatamente, nos assim, desuniu. ficasse pensando que as mulheres, a mulher é a que vai roubar meu marido, a mulher É. é que tem inveja de mim, é a que não sei o quê. Então, construiu um imaginário, Uhum. que é o imaginário de disputa entre mulheres, e aí elas não geram Gerando aliança. um ódio e não a união. Geram Uhum. disputa e não uma aliança, né? Lídia, E a minha gente querida, precisa de aliança. eu amei essa nossa conversa. Eu queria ter podido falar muito mais, mas o Zoom está me punindo porque eu não pago, então ele vai diminuindo meu tempo. Mas não tem problema. Querida, foi muito bom mesmo. Adorei. Eu vou entrar em contato contigo de novo e nós vamos marcar um outro encontro para a gente falar sobre um novo tema. Fica Olha, bem. foi um prazer Um participar do seu beijo. canal. Quero deixar um grande beijo a todos que vão assistir e deixar Querida, aqui até logo, viu? um beijo. Fica bem, tá? Saudações feministas. Tchau, tchau. Tchau, querida.